O egoísmo. Segundo o dicionário, excessivo amor ao bem próprio, sem atender ao dos outros. Procura sempre e em tudo o interesse imediato, e para alcançá-lo, não leva em conta nenhum princípio moral. A crueldade, a traição, o logro, tudo para ele é bom, desde que favoreça seus objetivos pessoais. O egoísta é movido pela ambição e inveja, incapaz de se alegrar com a felicidade alheia. Só vê nos outros competidores que é preciso neutralizar ou eliminar. Todo o seu dinamismo interior, inteligência, imaginação e sua vontade são polarizados pelo objetivo único de ampliar suas próprias satisfações. Do ponto de vista social, o egoísmo é a raiz amarga de todos os males que aflige a humanidade. Origem do egoísmo. Obras póstumas. Capítulo O egoísmo e o orgulho. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade. Porquanto Deus nada pode ter feito inútil. Ele não criou o mal. O homem é quem o produz, abusando dos dons de Deus, em virtude do seu livre arbítrio. Não foi criado egoísta, nem orgulhoso por Deus. O criou simples e ignorante. O homem é que se tornou egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe concedeu para a sua conservação. Livro dos Espíritos, questão 703. Com que objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem cumprir os desígnios da providência. Além disso, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres que têm instintivamente esse sentimento, sem se darem conta disso. Do livro Curso Dinâmico de Espiritismo, Herculano Pires, capítulo 13. A criança é egocêntrica. É um pivô em torno do qual giram as atenções e as afeições da família. Ela se torna naturalmente o centro do mundo, porque esse é o meio de consolidação de sua individualidade. A crise da adolescência vai revelar a posição indecisa do novo ser, herdeiro de si mesmo e das contribuições paternas e maternas, familiares e sociais. Excitadas pelo meio cultural e orientadas pela influência das entidades espirituais, que a protegem e o assistem constantemente, o egoísmo do adulto será a marca de um distúrbio psíquico, o infantilismo. Seu regresso à vida espiritual o colocará em face de sua verdadeira situação. Será certamente um vitorioso em muitos aspectos de sua personalidade. Mas o fracasso na transcendência do egoísmo lhe mostrará que todas as conquistas secundárias não pode compensá-lo. Terá de voltar à existência terrena em reencarnações de abnegação forçada, não compulsórias, mas de sua própria escolha, para conseguir a superação difícil do apego a si mesmo. Livro dos Espíritos, 913. Entre os vícios, qual se pode considerar o pior? É o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estuda todos os vícios e verás que, no fundo, de todos existem egoísmo. Podemos combatê-los inutilmente, e não conseguireis arrancá-los enquanto não tivermos atacado o mal pela raiz, enquanto não tivermos destruído a causa. Que todos os esforços tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Aquele que deseja se aproximar, já nesta existência, da perfeição moral relativa, deve arrancar de seu coração todo o sentimento de egoísmo, por ser incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza
todas as outras qualidades. Do livro Evolução para o Terceiro Milênio, Carlos Toledo Rizzini, capítulo 5. O egoísmo é a base dos sentimentos desequilibrantes da alma. A ele estão sempre associados o orgulho e a hostilidade. O egoísmo só se ocupa com a sua conveniência e vantagem, ignorando que outros também possam tê-la. A mente concentra nos interesses pessoais e desejos. Está limitada em todas as direções. Por outro lado, o orgulho é desejo de parecer superior ao que é. É uma inflação da personalidade sem consistência. A hostilidade está sempre presente, sob a forma de múltiplas atitudes e impulsos contrários ao próximo, desde um leve ressentimento até o ódio e a fúria. Do livro As Leis Morais, de Rodolfo Caligares, capítulo O Egoísmo. Dele dimanam a ambição, o ciúme, a inveja, o ódio, o orgulho e toda a sorte de vícios que infelicita a humanidade. Pelas mágoas que produzem, pelas desavenças e divergências que provocam e pelas perturbações sociais a que dão ensejo. Manifestam-se sob variadas formas. Egoísmo individual, sentimento exagerado do interesse pessoal. Egoísmo familiar, amor aos pais, irmãos, filhos, com exclusão dos demais. Egoísmo de classe, alimenta os conflitos, agindo em função de suas conveniências, sem atentar para o equilíbrio e os sacrifícios que podem custar à coletividade. Egoísmo nacional, se disfarça ou esconde sob o rótulo de patriotismo. Egoísmo sectário, transforma crentes em fanáticos. O espiritismo, pela poderosa influência que exerce no homem, destinado a ascender pelo progresso moral, é um eficaz antídoto ao veneno do egoísmo. Livro dos Espíritos, questão 914. Parece bem difícil extinguir inteiramente o egoísmo do coração do homem, se ele estiver baseado no interesse pessoal. Pode-se conseguir isso? À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. É preciso reformar as instituições humanas que estimulam e mantêm o egoísmo. Isso depende da educação. 915. O egoísmo, sendo próprio da espécie humana, não será sempre um obstáculo para que reine o bem absoluto na Terra? É certo que o egoísmo é o maior mal, mas ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade em si mesma. Os espíritos, ao se depurarem nas sucessivas encarnações, perdem o egoísmo como perdem outras impurezas. Não tens na Terra alguns homens desprovidos de egoísmo e praticando a caridade? Há mais do que imaginas, porém, pouco os conhece, porque a virtude não se põe em evidência. Se há um, por que não haveria 10? Se há 10, por que não haveria 1000? E assim por diante. 916. O egoísmo, longe de diminuir, aumenta com a civilização, que parece excitá-lo e mantê-lo. Como a causa poderá destruir o efeito? Quanto maior o mal, mais se torna horrível. Será preciso que o egoísmo cause muito mal para fazer compreender a necessidade de extingui-lo. Quando os homens tiverem se libertado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo nenhum mal, ajudando-se mutuamente pelo sentimento natural da solidariedade. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco.
E não se verão mais homens desprovidos do indispensável para viver, porque todos praticarão a lei da justiça. É o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral, uma vez que o progresso intelectual avança sempre. Vamos ficar por aqui, agradecidos e pedindo sempre Jesus esteja conosco.